vida saudável, com o Dr. Renato Acioli. Pois é, hoje é o Dia Nacional de Prevenção à Arritmia Cardíaca e Morte Súbita, e claro que nós não poderíamos deixar de falar desse assunto aqui no programa. Então, aproveitando a participação dele, eu queria saber, doutor Renato, quais são as orientações básicas para não se sofrer desses males? Olha, isso é uma participação da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, né, que é uma dependência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e esse dia tem a intenção, o objetivo de esclarecer as pessoas em relação à arritmia cardíaca. Claro que tem arritmia cardíaca benigna, alguma arritmia cardíaca que a pessoa não tenha que tomar nenhum tipo de providência, dá para conviver. Muitas dessas arritmias são dependentes de doenças não cardíacas, então uma anemia pode dar um pouco de arritmia, um problema de tireoide pode dar um pouco de arritmia, mas, na realidade, a prevenção maior é a prevenção da morte súbita, que é sempre dependente de uma arritmia cardíaca. O que é que nós chamamos de uma arritmia maligna? O que é que nós chamamos de arritmia maligna? É aquele tipo de batimento cardíaco alterado que pode levar a um tipo de arritmia chamada fibrilação ventricular, ou então também a um chamado distúrbio de condução, em que o batimento cardíaco cai muito, ou dependente de um bloqueio elétrico dentro do coração, ou por outro motivo, é que a pessoa desfalece e vem a ter a morte súbita. Isso, na grande maioria das vezes, pode ser identificado. Deveria ser mais, né, é isso que nós estamos promovendo, deveria ser mais a tentativa de diagnóstico. As pessoas têm que procurar mais se tiver algum tipo de palpitação, como nós falamos ontem, Cristiane. Então, se uma pessoa tem uma palpitação e junto com a palpitação tem uma sensação de desmaio, de mal-estar, isso tem que fazer uma investigação médica. Existem exames em que se colocam aparelhos e a pessoa fica monitorizada durante um tempo para ver se identifica esse tipo de arritmia. Esse tipo de arritmia pode ser controlado com remédio, alguns distúrbios de condição podem ser controlados com a implantação de marca-passo, e também é fundamental dizer que muitas vezes essas arritmias podem até aparecer em pessoas normais, sem doenças cardíacas, mas por excesso de exercício ou então por fazer exercício de uma maneira inadequada. E isso, o mais comum, é quando aquelas pessoas que insistem em fazer exercício em jejum. Ora, alguém correr 10, 15 minutos em jejum tem uma possibilidade, por desidratação e por que nós chamamos de desequilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, nos minerais dentro do corpo, de vir a fazer uma arritmia cardíaca e levar até a morte súbita. Então, é muito importante que, nesse dia, as pessoas prestem atenção no seguinte: quem tem algum tipo de batimento cardíaco alterado deve procurar um médico. Quem faz atividade física não se deve fazer atividade física prolongada, uma atividade física mais intensa, sem fazer uma avaliação médica. Com todos esses quadros, a gente pode detectar aquelas pessoas que teriam a chance de vir a ter uma arritmia cardíaca, então isso se faz o diagnóstico, se trata, e a gente diminui a incidência desse problema. Perfeito, doutor Renato, sempre trabalhando na prevenção, a gente evita muitos sustos, né? Principalmente falando aí da saúde do coração, não é isso, doutor Renato? É isso. Então pronto, amanhã estamos de volta com mais uma participação aqui no Band News Primeira Edição. Muito obrigada, até lá.